Olá, meus amigos, tudo bem? Começa agora a 22ª edição do Canelas Podcast. O Canelas Podcast continua com a série de entrevistas de candidatos a vereador em Cáceres. Final de setembro vou fazer uma sabatina com cada candidato a vice-prefeito e a prefeito. E também pretendo fazer um debate entre candidatos a vice-prefeito e um debate entre candidatos a prefeito. Hoje à minha frente, o candidato do PRD, Samuel Laudelino, tem 49 anos e tem 2 filhos e é casado. Boa noite, seu Samuel, tudo bem? Tudo bem, Canelas? Maravilha. Seu Samuel, para quem não te conhece, olhe para minha direita, para sua câmera e se apresente para o público de Cáceres. Perfeito. Eu sou professor Samuel Laudelino. A minha história com Cáceres inicia em 93 e definitivamente de 2010 para cá. Eu sou, como eu já disse, professor universitário, mas na minha história eu desenvolvi algumas outras funções, eu exerci algumas outras funções. Tá? Químico, professor do ensino fundamental, médio, superior, de especialização. A minha formação é bastante eclética, o que contempla desde administração, né? A parte da agropecuária. Então, tenho diversos trabalhos relacionados à agricultura familiar, ao médio e inclusive ao grande produtor. Enfim, eu sou uma mistura de diversas formações e que agora pretendo colocar à disposição do povo de Cáceres, do Legislativo, tudo aquilo que eu puder contribuir e, de certa forma, retribuir aquilo que Cáceres tem feito por mim e por minha família. Começando aqui, seu Samuel, você está muito informal. Vamos conversar mais informal aqui. Você fala muito bem. Você já fez algum curso de oratória ou não? Então, isso aí eu gostei dessa sua pegada, né, nesse momento. Eu diria para você que a oratória ela é nata na minha família. E eu posso afirmar com certeza que na minha família isso vem com a minha mãe, né? Ela tem uma oratória ímpar e não tem formação nenhuma. E a partir dela, então, eu, meus irmãos, minha filha, né, sobrinhos, todos temos essa habilidade com a fala. Certo, deixa eu falar para o senhor. O senhor nasceu aonde? Eu nasci num lugarzinho chamado Sítio Duas Meninas. Onde fica isso? Vermelhinho, comunidade do Vermelhinho, em Barra do Bugres. Lembrando que Barra do Bugres era distrito de Cáceres, né? Sim, há muito tempo isso, né? Há muito tempo. Agora, eu nasci em 1975, sou bastante jovem, né? Tenho 49 anos. Você nasceu no distrito? Eu nasci numa comunidade... De Cáceres? Não. De Cáceres. Quando eu nasci, já era município. A Barra do Bugres tem 70 anos, acredito eu, 69 ou 70 Então você nasceu anos. em Barra do Bugres. Como que chama quem nasce lá, sabe? O gentílico de Barra do Bugres é Barra Bugrense. Barra do Bugrense. Não. Barra Bugrense. Bugrense, isso. Isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu preciso perguntar uma coisa pro senhor que eu pergunto pra todo mundo que vem aqui. Perfeito. O que fez você se apaixonar por Cáceres e não querer ir embora? Olha... Você veio pra cá com que idade, pra conhecer? Eu vim pra cá, parece que eu tinha 18 anos. 17, 18. Isso em 93. 93. 18. Aí você veio fazer o que aqui? Eu vim fazer escola agrícola. E aí passei um ano, depois completei 18 anos, aí fui pro Exército, servi o Exército em Cuiabá. Nesse período que eu fiquei em Cuiabá, no Exército, né? Fui o conscrito, soldado e cabo. Em 8 meses e 24 dias. Ou seja, eu fui um sujeito precoce nas Forças Armadas também. E você veio servir em Cáceres? Não, eu servi no 44º Batalhão de Infantaria, em Cuiabá. E você veio para Cáceres fazer o quê? Inicialmente eu vim para fazer o curso, né, de técnico em agropecuária. Certo. Você gostou de Cáceres no primeiro momento? Como é que foi? Gostei demais de Cáceres. Assim, primeiro, eu tive a oportunidade ímpar de estudar numa escola fantástica, que é a antiga Escola Agrícola de Cáceres, né? A antiga EAFC, atual Instituto Federal de Mato Grosso. E naqueles tempos, eu diria que havia assim, uma sensação de poder, digamos assim,
e de empoderamento. Então, era uma formação aliada a poder. Mas em que aspecto? O aluno da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, ele se distinguia ou se diferenciava, né? Tanto em Cáceres como em fora de Cáceres. As viagens que a gente fazia pela escola eram todas coisas assim maravilhosas. E isso foi se somando, né? Conhecendo professores, a vida de cada professor. Você fez quantas faculdades? Vamos entender a sua vida. Você fez quantas Perfeito. faculdades? Faculdades eu fiz apenas 2, estou fazendo a terceira agora. Você fez o quê? Eu fiz bacharelado em Química e fiz licenciatura em Química. Tá, tudo química. Então você é Química. bom de exatas. Ah, sim, gosto muito. Por que você é professor? Você dá aula onde? Ou deu aula onde? Eu trabalhei na Universidade do Estado, né? Na Unemate? Na Unemate, isso. Você era contratado ou concursado? Eu inicialmente fui contratado no ano 2000 e depois eu me efetivei em 2006. Passou no concurso. No concurso. Hoje você dá aula lá? Não, eu recém-aposentei. Ah, você já está aposentado. Isso, e por isso eu quero dedicar-me a essa função nobre que eu considero maravilhosa, que é a função de legislador. Você vem de família grande ou pequena? A minha família é grande, né? Porque nos tempos em que eu nasci, eu fui o 8º filho de uma família de lavradores, né? E a gente... Como que foi a sua infância? Uma infância maravilhosa, eu diria para você. Sítio? Porque sítio e cidade. Então a gente tinha oportunidades que as crianças hoje não têm. As crianças hoje vivem um mundo mais tecnológico, digamos assim, né? A interação social ela é muito restrita ao ambiente escolar. E no tempo em que eu fui criança, essa interação ela acontecia o tempo todo. Nas ruas, né, nos bairros, não tínhamos a preocupação que temos hoje. Você fala de segurança. De segurança. Tá falando de segurança. Segurança, Entendi. exatamente. E isso eu diria que é digamos assim, que há necessidade de evoluirmos constantemente, né, e o que a gente vive é um processo de evolução em diversas formas de ver, em diversos prismas, né, que é necessário, mas algumas coisas da liberdade da criança nós suprimimos no tempo atual em relação àquele tempo em que tive a oportunidade de viver como criança. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Durante a sua trajetória acadêmica como aluno e professor, tem algum momento especial que você quer compartilhar com a gente? Olha, quando eu era estudante, né, eu chegava na Universidade Federal do Mato Grosso todos os dias, em Cuiabá. Fazendo química. Curso de química. Certo. Todos os dias. Eu ia para a sala de aula, eu tinha um medo terrível de entrar na sala de aula. Por que eu tinha esse medo? Eu sempre tinha a sensação, digamos assim, ou a impressão de que eu seria o aluno mais mediano da sala, né? E isso me acompanhou durante a minha vida toda. Exceto agora, na terceira graduação que eu estou fazendo, eu já não tenho mais esse medo, né? Mas aí também já puderas, né? A idade que eu estou hoje. Mas isso me deixava com muito medo. E talvez esse medo me fez ser, digamos assim, fica ruim eu dizer que eu fui um excelente aluno, mas eu penso que as minhas avaliações eram sempre excelentes, o que me trouxe até aqui com um caráter sempre de excelência. Tudo que eu faço, Canelas, eu busco o melhor de mim. Eu gostaria de falar, inclusive, que dentro dessa ótica aí, que eu tive muitos momentos ímpares na minha vida acadêmica. Por exemplo, que eu acho que esse foi o sentido da pergunta que você fez. Por exemplo, quando eu aprovei o primeiro projeto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quando eu tive os primeiros bolsistas vinculados diretamente a mim, isso foi maravilhoso. E até hoje, volta e meia, eu tenho oportunidade de receber alguma mensagem, algum telefonema daqueles alunos lá de 2008, 2009, que nesse período eu já era pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, assim, na minha vida acadêmica, eu acho que isso é marcante,
que foi o primeiro grupo de alunos bolsistas de projetos que eu desenvolvi. Na Unemate, isso. Isso na Universidade do Estado. No Mato Grosso. Tá, pra gente falar um pouco mais sobre a sua vida pessoal, você fala muito desse projeto seu das barraguinhas, né? Não, barraginhas. Barraginhas. Isso. Tá. Antes da gente entrar na parte política, porque você quer ser vereador, fala sobre isso, você fala muito sobre isso. O que é isso? O que é barraginha? Então, olha só, vamos contextualizar isso. Nós vivemos nos dias atuais, e aí eu faço assim, entre aspas, esses dias atuais, porque não quero dizer agora, eu quero dizer nos últimos 10 anos para cá. Certo. O regime climático nosso, global, vem sofrendo alterações de diversas magnitudes. Se a gente pensarmos aqui no Mato Grosso, no Pantanal, nós temos uma escassez hídrica que vem se avolumando a cada ano. Falta de água, quer dizer, vamos estar falando um termo muito técnico. Exatamente. O grande público não vai entender o que você está falando. Falta de água. Falta de água, exato. Pronto, é. Então nós temos aí uma janela sem chuva, que não que ela esteja se estendendo, mas o regime de chuva está sendo alterado significativamente. Por exemplo, a gente tinha chuvas que às vezes era uma invernada de chuvas. O que era essa invernada? 15 dias chovendo, 5 milímetros, 10 milímetros por dia. Perfeito? Atualmente, nosso regime de chuva ele está muito diferente. Nós estamos tendo, por exemplo, um evento chuva de 200 milímetros. Isso significa 200 litros de água por metro quadrado numa única chuva de uma hora. Deixa eu ajudar você. Você está falando que está faltando. Está faltando água. Essa é a sua grande... A tese é essa. A tese é Mas essa. o que é a barraginha? Barraginhas. O que é barraginhas? Barraginhas são vamos chamar de escavações que se parecem a uma meia-lua no solo. Mas aonde? Que tipo de solo? Um solo onde você tenha enxurrada. Então, mas eu estava contextualizando para poder explicar adequadamente para o público, inclusive, né? Porque assim, se antes a gente tinha chuva que demorava um mês para chover, por exemplo, 100 milímetros, agora a nossa chuva está sendo o que chovia em um mês, em uma hora. Certo. O que significa isso? Que a maioria desse volume de água vai ser perdido, evapora ou volta para o oceano, certo? Ele não é absorvido pelo solo na sua totalidade. Então, o que significa isso a longo prazo? E quando eu falo longo prazo, é coisa de 50 anos, 60 anos. Certo. Se a gente diminui a quantidade de água a ser infiltrada no solo, significa que o lençol freático, o lençol de profundidade, vai diminuir esse volume de água com o passar do tempo, certo? Certo. O que nós temos que fazer, então? Fazer com que esse volume de água da chuva, de todos os anos, possa ser infiltrado no solo e essa infiltração vai levar essa água até os lençóis profundos. Com isso, a gente tem água ao longo do tempo, mesmo no período de escassez. Porque Canelas... A barraguinha proporciona isso? A barraginha. Barraginha, desculpa. Ela é uma barragem sem compactação no fundo. O que significa isso? Toda a água de enxurrada que for direcionada para essa barragem, ela vai infiltrar numa velocidade muito grande. E isso é bom por quê? Isso é bom porque a gente tira da superfície do solo a erosão. A erosão leva o solo embora, erode a rocha e causa assoreamento nos rios. Se a gente segura essa água no solo, nós evitamos erodir o solo, ou seja, a erosão do solo, e evitamos o assoreamento dos rios. Quando essa água passa a fazer parte desse solo e infiltra e chega ao aquífero de profundidade, essa água toda vai passar a alimentar, por exemplo, as nascentes, e essa água, então, volta para o rio de uma forma purificada, limpa. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Mas em um território grande? Sim, enorme, gigantesco. No Brasil, quem trouxe essa tecnologia para o Brasil, quem fez a adaptação, é um pesquisador da Embrapa, Luciano Cordoval,
quem eu tive a oportunidade de conhecer em 2009. E em 2009 eu diria para você que eu me filiei a esse pensamento ambiental de manejo e conservação do solo e da água, né? E a partir de então nós estamos desenvolvendo uma série de estudos na nossa região, inclusive no assentamento Rancho da Saudade, aqui na faixa de fronteira de Cáceres. Tem um experimento montado lá com 170 barraginhas. E isso foi em 2009, 2010, 2011 que implantamos essas barraginhas lá nessa região. E em 2015, por aí, já passamos a ter resultado dessa infiltração de água. Ou seja, passaram-se a usufruir daquela água que se perdia. Certo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui, para a gente mudar um pouco de assunto. Uma curiosidade, você é um intelectual. Me parece ser aqui um intelectual. Certo. E você foi um militar. Certo. Como é que foi esse tempo? Gostou de ser 8 meses que você foi militar? 8 meses, 24 dias e o que você achou dessa experiência? Horas. Foi legal? Foi excepcional. Por quê? Eu tive oportunidades ímpares no meu momento de militar, né? Porque, assim, embora eu seja classificado como você acabou de colocar, mas não é só você, muita gente tem essa leitura, e eu também me considero um sujeito que gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto de tudo que eu não souber, eu tenho medo. Eu gosto de saber todas as coisas. Então, eu estudo tudo o tempo todo. Certo. Isso é uma característica minha. Certo. O tempo de militar foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de viver como soldado, aliás, como conscrito, né? Como soldado e como cabo, em 8 meses e 24 dias no Exército Brasileiro. Isso me proporcionou uma experiência de vida sem precedentes, com armamento, por exemplo, em cumprimento de missões reais, inclusive. Eu participei do transporte, a substituição do dinheiro do cruzado para o Cruzeiro. real. Para o real. Né? Legal. Então isso foi muito marcante na minha vida, porque eu tive a oportunidade de liderar, né? Um GC, que é um grupo de combate. Então você gostou muito dessa experiência. Eu gostei, foi maravilhoso. Agora, eu só não quis continuar. Por quê? Porque segundo o meu comandante na época, o capitão dos Santos, olha, como seria maravilhoso se o capitão dos Santos estivesse assistindo ou vier assistir isso que eu estou falando. Ele me chamava de Pérola Negra, porque me considerava diferente de todos os outros militares ali da companhia dele. E quando foi para eu dar baixa, estava tudo certo já, porque eu tinha passado no curso de cabo em primeiro lugar. E quem passava no curso de cabo em primeiro lugar naquela época, ganhava o direito de entrar para o curso de sargento. E só tinha que esperar, no caso eu saí em novembro, tinha que esperar até junho do outro ano para poder fazer o curso de sargento. Ele não queria que você saísse? Não, pelo contrário. Ele disse que eu não podia ficar no exército. Você tinha que sair. Que eu tinha que sair, voltar para a escola, fazer a universidade e fazer a diferença na vida civil. Entendi. Então, Legal. Isso foi muito marcante na minha vida. Certo. Deixa eu falar para o senhor. O senhor já foi policial civil? Fica à vontade. O senhor já foi policial, investigador de polícia? Fui. Eu fui... É maravilhoso isso. É outra coisa fantástica. Não tem uma coisa que eu não goste. Todas as coisas eu gosto. Policial civil é algo que, para mim, foi extremamente marcante. Foi quanto tempo? Foram 5 anos, 11 meses. Você saiu por causa do concurso da MEMAT? Foi. Isso tem uma história curiosa no porquê que eu saí da polícia. Por quê? Porque foi assim, eu estava 5 anos, 11 meses na Polícia Civil. E aí eu tive uma oportunidade ímpar, né, que foi em janeiro ou fevereiro de 2006 ou 2005, não lembro mais. Que oportunidade foi essa? A Polícia Civil estava passando por uma reestruturação. E o governador, que era o Blairo Maggi, não sei se pode falar o nome aqui, pode? Então, o governador era o Blairo Maggi, e ele não queria receber o presidente do sindicato dos agentes de polícia civil.
Na época não era investigador, era agente de polícia civil. Ele procurou. É. E aí eu acabei sendo escolhido para fazer a defesa para o governador Da tese. da nova lei, de como é que teria que ser essa polícia civil. Aí você foi no Palácio? As mudanças, foi no Palácio. Paiaguás. Lá no Paiaguás. E era gente boa? Gente boníssima demais, uma pessoa maravilhosa. Aí você convenceu ele? Não, ele mudou minha vida, eu diria isso. Por quê? Por conta dessa situação. Porque, veja bem o que ele fez. Eu comecei a fazer a fala defendendo a estruturação da polícia, tá? A nova lei, coisa. Certo. E aí o governador me interrompeu algumas vezes. E, assim, ele falava muito sério, mas ao mesmo tempo parecia que tinha um tom de brincadeira, né? Ele disse assim, o senhor não é policial. Contrataram o senhor para vir aqui fazer essa defesa. Ele falou assim, não era Maggi. Aí me interrompia, né? Então eu voltava a falar de novo. Aí ele falou, se o senhor for policial, saia da polícia. Porque a polícia que o senhor está falando, ela não existe. E ela não vai existir. Porque isso ele te falou em off, né? Não, lá ao vivo, junto com todo mundo, né? Mas não foi uma reunião pública, não foi gravada? Foi uma reunião pública. Foi gravada? Eu acredito que deve ter sido, porque é tudo no Palácio. Mas aí passou, então. Não, aí passou. Mas o que eu tiro de lição disso? Por que eu falo que ele propiciou uma grande mudança na minha vida? Porque ele me desafiou. Ele disse assim, o senhor tem que ser pesquisador, cientista, vai para a Embrapa, vai para o FMT, etc. E aí tinha um secretário do lado dele, que era o secretário De Vito, que falou para ele, da administração, falou para ele, vai ter concurso para a Unemate agora, tal mês, assim, assado. Você faz. Não, ele disse, o falou senhor pra você fazer. faça, E você passou no concurso. Faça o concurso. Loucura, aí eu fiz para o FMT, o Cefet, na época era Cefet. E o Unemate. E o Unemate. Passou nos 3? Passei nos 3. Ah, então você é intelectual. Posso só colocar isso? assim? Não sou. Eu passei em alguns concursos. Você passou nos 3 que são bem difíceis, provavelmente. Pois é. Deixa Mas eu falar. Foram 9 concursos. Passou nos 9? Em 9. Depois, mas não nesse momento. Nesse aí foi isso. Depois, se você quiser, depois das eleições, você volta aqui pra falar só sobre passar em concurso público. Eu quero levar um juiz. Quem sabe posso fazer uma roda com você e ele. Seria legal. Legal. Eu toparia. Tá certo. Vamos no nosso primeiro break. Quando a gente voltar, nós vamos falar de uma área, não sei se você entende muito bem. Vamos falar de política. Perfeito. Dá um intervalo. Voltando aqui, pessoal. Agora vamos falar um pouco de política. Falar de política com o seu Samuel aqui. Eu nem te falei, Samuel. Aqui eu não te pergunto como eu devo te chamar, que eu vou chamar você de candidato. Tá bom? Quando eu falar de política. Perfeito. Candidato, vamos falar um pouco de política. Visão de mundo, visão política. O senhor vê a política mais à direita ou mais à esquerda? Sabe, Canelas, eu sempre discuto isso comigo mesmo. E às vezes eu discuto com pessoas. A meu ver, a depender de onde nós estamos, e nos propomos a fazer essa discussão, eu acho até temerário. Por que eu falo isso? Porque se nós estivermos nos Estados Unidos, tanto faz se é esquerda ou se é direita. Por quê? O pensamento de nação do povo americano tanto faz a ideologia. O que interessa é a supremacia do povo. E no Brasil? No Brasil nós já temos problemas. Eu quero entender por que você pensa que é diferente. Por quê? Porque aqui nós temos, querendo ou não, uma dicotomia muito grande, inclusive de interpretação. Você está usando palavras muito difíceis. O que é dicotomia para o povo entender? O povo não vai entender. Corte, separação. Pronto. Né? Distanciamento. Tá, por quê? Isso é... Porque, veja bem, quando a gente fala de esquerda e direita, a cabeça de qualquer brasileiro, de todo brasileiro, vem de imediato, de pronto, algumas pautas da direita, algumas pautas da esquerda. Mas nos Estados Unidos também, candidato. Não, perfeito. Eu fala não do discordo. aborto, fala do casamento, um afetivo. Eu não discordo dessas pautas, mas não há como mensurar a magnitude que se dá a essa discussão no Brasil e a essa mesma discussão nos Estados Unidos. Também, mas eu vou retomar com o senhor que eu faço isso com todo mundo. Se eu te desse um papel agora, você tem que marcar se é mais à direita ou mais à esquerda. Eu sou mais à direita. Ok. Posso
intuir que você votou Bolsonaro. Perfeitamente. Votaria de novo? Isso vai virar um vídeo curto. Olha, no Bolsonaro especificamente, se for ele o candidato, não havendo outro, voto com certeza. Contra o Lula. Posso incluir isso na resposta? Sim. Então Lula jamais. Não, jamais. Você não votaria no Lula? O Lula já deu o que tinha que dar. Você fala de Lula ou fala de PT? Não, eu falo de Lula, porque... Você votaria no PT? O PT é o seguinte, depende muito do candidato. Assim, aí você vai falar assim, mas o partido não é importante? Um contrassenso. Não, o partido é super importante, o partido é o que nos alicerça para alçar algum cargo público. Então? Né? Mas, dependendo de onde é essa eleição, que cargo é, por exemplo, um deputado, se for o caso, eu não vejo problema nenhum em votar num cara do PT. Votar num cara do PT, mas não lá vejo problema. Mas candidato, um deputado federal, ele está na Câmara, no Congresso Nacional, ele tem orientação de bancada. Ele tem que votar junto com o partido, senão ele é expulso. Não, aí é outra história. Ué. Não, aí é outra história. Se eu estou numa bancada, eu tenho que votar conforme a minha bancada. Então o partido faz diferença. Com certeza. Nesse contexto. Lógico, sim. Mas num contexto de formação de opinião, não. Tá, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor objetiva. Porque, na verdade, essa coisa da direita e da esquerda, ela serve, no meu olhar, para manipular pessoas que estão entre os polos. Tá, mas só para isso. Mas no final nós vamos perguntar sobre essas pautas mais... Essas pautas mais de costumes. Tem 10 perguntas para me fazer para você no final. Mas então você votou no Bolsonaro. Sim. Votaria de novo. Votaria. O que você pensa do Bolsonaro na gestão da pandemia? Olha, sinceramente, eu penso que ele foi um excelente gestor. Porque diante do caos que nós vivemos no mundo, o Brasil se destacou sem precedentes, não no quantitativo de mortes, mas na rapidez com que se providenciou a solução para os problemas. Ainda que paliativo, ainda que toda aquela crise de fake news e etc. e tal, mas foi uma demonstração de eficiência, de rapidez e celeridade na resolução dos problemas, que era a Covid-19. Eu vejo dessa forma. E aí quando maximiza, mas 700 vidas e tal, beleza. 700 mil. 700 mil. Quanto que se morre por acidente? Eu tô com algumas frases aqui do presidente Bolsonaro. Em um dos episódios da pandemia, quando estavam falando das mortes, ele falou, eu não sou coveiro. Certo. Em outra fala, 28 de abril, ele disse, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Perfeito. Em outra, brasileiro pula em esgoto e não acontece nada. Não vai acontecer nada comigo porque eu tenho histórico de atleta. Aqui é um país de maricas. Como é que o senhor reage a essas frases? Tudo depende do contexto. Não. Você veja bem. Um país de maricas depende do contexto, candidato? Não. Vamos lá. A gente não sabe o que estava antes dessas falas. Mas um país de maricas é aceitável? Não, depende do que está antes. Não, então não depende. Isso era uma brincadeira? Ah, entendi. Entendeu? Mas o senhor aceita uma brincadeira assim? Por exemplo, eu não vejo problema, depende do contexto. A mesma coisa nós estamos conversando. Mas falar maricas não é uma coisa pejorativa, candidato? Veja bem, se eu colocar uma palavra num contexto e pedir que você fale alguma coisa, você vai falar. Se eu pegar só esse recorte da sua fala, eu deturpo ela. Sim. Eu transformo ela numa tragédia. Mas a palavra maricas, ela não é pejorativa, de qualquer modo que eu for usar ela. Sim, eu concordo que é pejorativo, até porque não se usa mais essa expressão. Mas então, aí a gente tem que observar a idade do sujeito também, não? Aí concordo também, o contexto. Não é? Posso concordar Qual que é o contexto contexto dele? Que vivência ele tem para ele poder usar essa expressão? Por exemplo, a coisa do coveiro. O que foi dito antes? Perguntaram das mortes. Certamente foi uma provocação. Mas essa frase ele falar, eu não sou coveiro, não é uma coisa deselegante? Super deselegante. Você não falaria? De jeito nenhum. Tá errado, então. Você diria que ele está errado nisso. Eu não posso dizer que ele está errado. Eu posso dizer que eu não falaria. Por quê? Porque isso depende do polimento, do exercício de falar de cada um. Então, às vezes, ele dizer que não é coveiro seria equivalente a uma outra frase mais sutil, sei lá, menos impactante. Tá, eu vou te fazer uma pergunta então aqui sobre o governo Bolsonaro. 2 perguntas que eu faço para todo mundo. Essa eu quero ver até a reação da sua esposa e da sua filha que está aqui. Eu quero ver a reação da resposta dele. Candidato, no Réveillon de 2023, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos.
Ele não passou a faixa para o presidente Lula. Ele quebrou uma tradição da democracia. Perfeito. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como péssimo. Tá errado. Errado. O Bolsonaro. Com certeza. Por quê? Entendi. Porque uma coisa é o pensar do sujeito, do indivíduo. Nessa situação em que ele saiu do país, veja bem, eu distingo perfeitamente cada coisa no seu devido lugar. Bom, ele estava no exercício da presidência da República. A missão dele era transferir o poder. O gesto simbólico é passar a faixa para o próximo presidente. Então ele está errado. Com certeza. Esse ato extremamente errado. Outra pergunta. Inadequado, incoerente. Tá, outra pergunta. 8 de janeiro de 2023, movimentos extremistas quebraram a Praça dos Três Poderes. Perfeito. Há quem diga que foram infiltrados da esquerda. Para o senhor, aquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado? Tentaram suprimir a democracia? Eu vejo diferente. Eu penso que o 8 de janeiro foi um momento fatídico em que mentes brilhantes comprometeram vidas de pessoas que não mereciam ser comprometidas daquela maneira. O senhor está dizendo que eu estou dizendo que pessoas incentivaram aquilo acontecer. Incentivaram. Acontecer. Certamente, exatamente isso. Mas vamos lá, objetivamente. Foi tentativa de golpe ou não? Eu não vejo aquela como turma uma tentativa de golpe. tentar acabar com a democracia ou não? Eu não vejo dessa maneira. Você não vê? Não. Para você não foi tentativa de golpe? Tentativa de golpe eu não vejo como uma tentativa de golpe. O senhor acha que o Bolsonaro está envolvido? Sentido. Não sei, eu não saberia dizer se ele estaria envolvido. Candidato, para o senhor, o presidente... Agora, nesse aspecto do 8 de janeiro, o que eu tenho a dizer é que eu acho, a minha opinião, é deplorável isso, não deveria ter sido feito jamais por manifestante seja da esquerda, seja da direita, com infiltrado, sem infiltrado, isso não deveria ter acontecido. Agora, eu não enxergo como um golpe de Estado conforme foi tratado, conforme foi tipificado. Essas pessoas estão sendo condenadas, pegando de 15 a 18 anos de cadeia, por crime de terrorismo. Foi terrorismo, o senhor acha ou não? Não vejo como terrorismo. Tá, mas tinha lá um relógio de Dom João VI. Certo. Quebraram o relógio de Dom João VI, um presente que nunca vai ser consertado. Jamais. Para esse cara, você acha que tinha que ser 18 anos? Ah, com certeza, né? Um crime gravíssimo. Contra o patrimônio histórico, Contra o patrimônio histórico. Mas certo. assim, eu não vejo, por exemplo, terrorismo. Porque talvez a minha cabeça esteja formatada para enxergar terrorismo de outra maneira. Entendi. Faz Perfeito? sentido. Tá. Aquilo lá eu vejo um movimento desordenado, bagunçado e que teve o pior resultado possível e imaginável. Tá. Candidato, o senhor acredita na urna eletrônica? Eu acredito. Acredita? Certo, totalmente. Não, eu não acredito totalmente. Eu acredito totalmente nas urnas eletrônicas mais modernas. Não, sim, acho que vão estar na sua eleição. É perfeito, acredito. Acredita? Certamente. Ok. Porque quando fala urna eletrônica, aí, assim, na minha cabeça também, vem desde o protótipo. Não, tô falando de agora. Entendeu? Você entendeu a minha pergunta. Há 10, 15 anos atrás, não sei como que era. Então, aí é meio temerário eu dizer isso. Tá, né? Candidato, para o senhor, o presidente Lula é um homem honesto? Eu não sei o que dizer. Por quê? Sua opinião, ué. Sob o ponto de vista da minha opinião, eu acho que todo mundo é bom, então como que eu vou dizer que o cara é desonesto? Agora, que ele teve processo, que ele foi condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, não sei o que e coisa e tal, Aí, isso foi. O senhor tá fazendo direito, né? Né? Tô. Aí o Supremo anulou tudo. Pois é. Então. Mas isso vai virar um... Mas aí que tá o negócio. Mas, candidato, anulou, não anulou houve tudo. uma descondenação, houve uma anulação. Então começa tudo do Né? zero. Tem que começar tudo do zero de novo. Tá, Tem então que deixa eu- provar de novo, mas daí não vai acontecer, porque já prescreveu. Prescreveu. Mas deixa eu fazer uma pergunta que vai virar um vídeo curto isso. O presidente Lula é um homem honesto ou não? Acho que não. 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 O Bolsonaro é um homem honesto? Talvez a escala de honestidade, sim. Né? Assim, Entendi. É tudo muito relativo. São perguntas difíceis de responder. Certo. Na Então, minha concepção, entende? então você é um cara de direita. Sou um cara de direita. Você é um cara de direita. Não sou extremista, sou um cara de direita, só. Certo. Vamos dar mais um pequeno intervalo pra gente vir falar de Cáceres. Perfeito. Obrigado.
voltando aqui, candidato, como surgiu a ideia de entrar na política? Então, às vezes eu penso nisso. Me parece que eu fui, ao longo da minha vida, me preparando para esse momento. Mas, especificamente, agora, em função da campanha para vereador, isso surgiu a partir de uma entrevista que eu dei para o Canal Rural, tratando das barraginhas. Uhum. E aí? E aí esse vídeo deu uma quantidade razoável de visualizações. Não tão significativa, 2.600, bastante. 3.000 por aí. Bastante. E algumas pessoas de Cáceres viram esse vídeo e começaram, que me conhecem, que tem meu Falaram pra zap, vocês começaram a escutar, tal, né? Uhum. E aí começaram a sugerir para mim, falando, pô, esse trabalho que você faz é um trabalho legal, político, legal, de futuro, interessante. Você podia ser candidato. E eu fiquei pensando nisso uns dias, né? Puxa, você sempre gostou de política? Sempre, mas eu sempre tive nos bastidores, né? Então eu já ajudei eleger alguns atores. Aí plantou na sua cabeça isso. Aí foi crescendo essa ideia, né? Uhum. E hoje, estando candidato a vereador, eu tenho conhecido Cáceres de uma maneira que eu não conhecia. Tá gostando da experiência? Tenho gostado e, ao mesmo tempo, às vezes eu fico alegre e às vezes eu fico triste. Com a realidade, né? Com a realidade. É uma realidade cruel. Não, mas antes de falar disso, quem te convidou para ir pro PRD? Quem te convidou para entrar na política? Então, o prefeito Francis, né? Ele deu o aval dele. Você já conhecia ele? Isso foi significativo. Já conhecia ele? Eu conheci o prefeito Francis em 2014, eu acho. Quando que foi nós finalizamos nossa casa? 2014. 2014. Ele era prefeito. Ele era prefeito. Não sei. Ele era prefeito, fui na prefeitura resolver um problema lá. Eu tive a primeira conversa com ele que foi uns 30 segundos. Aí você gostou? Eu achei um cara firme. Ele é? E resolveu o problema lá que eu tava, sei lá, tinha um mês que eu tava indo na prefeitura e não resolvi. Aí ele falou pra você entrar na política? Ele falou esse ano, né? Sim, ele falou, vamos entrar na política. Aí ele falou, não, ele me conversou comigo, me recebeu lá no escritório dele e disse o seguinte, olha, a política, ela é necessária. Ele fala assim mesmo. E precisa de pessoas como o senhor. O que o senhor faz é política, mas é que o senhor não percebeu ainda que esses projetos que o senhor desenvolve é extremamente político. Tá. E como é que, eu quero saber o seguinte, como é que foi a reação dessas duas moças que estão aqui? Então, a esposa, de pronto, ela não gostou muito da ideia. A minha filha achou que seria interessante, mas não deu muita força também não. Né? Então E com o passar do tempo, isso foi invertendo. Hoje eu diria que as duas estão mais animadas que você, que eu, propriamente dito. Porque quem faz a propagação das informações, das mídias, né? É principalmente minha esposa. Minha filha está se inteirando. Né? Vai ser o primeiro voto dela esse ano. Primeiro voto da vida vai ser do seu pai. Que legal, hein? Porque é o primeiro voto na urna. O primeiro é vereador e depois prefeito. Primeiro voto da vida. Legal, hein, Samuel? Você tá até emocionado. Nisso. Legal. Muito Deixa bom. eu falar para você uma coisa, Samuel. Isso vai virar um vídeo curto. Olha para minha câmera à direita. Por que você quer ser vereador em Cáceres? Eu quero ser vereador em Cáceres por conta da receptividade que eu tive do povo cacerense, das amizades que fiz aqui e da importância que Cáceres deu para a minha vida, em todos os aspectos. Em especial, o aspecto profissional, né, como professor de universidade, como pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelos projetos os quais desenvolvi como pesquisador. Eu penso que esses projetos podem ser convertidos em políticas públicas em favor do desenvolvimento do município de Cáceres e, portanto, do povo de Cáceres. E eu vejo que, como professor, como policial, né, como açougueiro, padeiro, entregador de compras, eu vejo que cada uma dessas habilidades que eu adquiri ao longo da minha vida me dão legitimidade para agora pleitear uma vaga à Câmara de Vereadores
e poder dar o meu melhor. Porque na minha trajetória, eu nunca até hoje desisti de absolutamente nada o qual eu me interessasse. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se você ganhar essa eleição, o que você vai ter de diferente de todos os vereadores? E já comentando a composição atual do Legislativo. Eu vejo assim que talvez o fato de ser eleito, por exemplo, possa propiciar algumas mudanças no próprio Legislativo. Porque eu vejo assim que cada um de nós, Canela, digamos que na pior das hipóteses, um motivador do outro, daquele que está do lado. Então, se você tem uma pessoa animada junto com você, por mais que você não queira, você se anima também. Então, eu enxergo dessa maneira. E no Legislativo, eu penso que vai haver uma renovação esse ano. Acredito eu que sem precedentes na história de Cáceres. Mas, candidato, o que você vai ter de diferente se você ganhar? Objetivamente. O que eu vou ter de diferente? Se você ganhou a eleição, sumiu. O porquê que você vai ser diferente dos outros? É isso que eu estou perguntando. Talvez pelo meu lado de amor por Cáceres, né? E pelas minhas qualificações profissionais, o que me dão habilidades para desenvolver qualquer tipo de projeto. Então, assim, eu não tenho medo de falar isso, porque esse perfil é meu, é indiscutível. Tá, eu vou te fazer uma pergunta, então. Uma de dois temas. O que você... À vontade. O que você pensa, por exemplo, educação de Cáceres? Uma ideia. Uma só. Educação de Cáceres, integral. Em tempo integral. Entendi. Eu penso que a gente tem que evoluir, sabe? Por exemplo, veja bem, para que serve uma creche? O que é uma creche? Responde. Para as crianças começarem lá a ser cuidadas e já começar alguma coisa de educação também. Perfeito, mas para que serve a creche? Para as crianças, para as mães conseguirem deixar as crianças, conseguirem trabalhar. Isso. Então, você percebeu que a creche é a primeira unidade de formação da criança e, ao mesmo tempo, a creche é o lugar onde a criança fica ali protegida para que os pais, principalmente as mães, possam... Principalmente mais carentes. Possam ter uma função remunerada e manter sua família. Certo. Então, por que a gente não poderia pensar num modelo em que essa creche, ela acompanha esse estudante, sei lá, até a 5ª série, não sei. Eu só estou aventando uma ideia aqui nesse momento. Uma ideia para... Unindo a proteção de creche seria o tempo integral. A educação o tempo integral. Tá. Enriquecer essa escola com natação, com uma ideia que você teria para a saúde. Uma ideia. Para a saúde, eu penso que a saúde só precisa ser otimizada. O que a gente percebe na saúde é dispêndio desnecessário de recursos do erário, né? Dos recursos públicos. A regulação, por exemplo. Às vezes você tem um paciente, sei lá, eu vou falar hipoteticamente porque eu não sei se é bem assim. Falar. Mas de repente tem um paciente poder ser tratado aqui mesmo em Cáceres, ele é regulado para, sei lá, Rondonópolis. Tá, mas diga uma coisa. Então, quer dizer, o que falta nisso? Falta gestão. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor acha o prefeito... Você está apoiando o prefeito Francis, a terceiro mandato. Perfeito. O senhor acha ele muito melhor que o prefeito Eliane? Com certeza. Por quê? Não tenho dúvidas. Uma síntese. Porque assim, o prefeito Francis, ele é gestor. Né? E aquele que é gestor, ele gere, ele gesta, ele administra de forma, às vezes, que é até muito, como é que eu vou dizer, dura, né? Mas isso é importante para a coisa pública. A prefeita Eliane, vou até fazer um elogio para ela é uma excelente relações públicas. Política. Ela é uma excelente política, isso também é interessante. Mas aí nós temos duas situações completamente distintas. E dentre essas duas situações distintas... Pesando e medindo... O que pesa e o que mais... Você prefere o gestor. Exatamente, eu prefiro o gestor. Você acha que é mais fácil o Francis ficar mais político do que a Eliane ser mais gestora? Eu acho que é muito mais fácil o Francis ficar mais político, né? Você acha o Francis? Porque assim, ele já é gestor. E então, a Eliane já é política. A Eliane é política, mas o que é político, ele está sempre assim meio distante da coisa dos números, digamos assim, entende? Mas você acha mas, por exemplo, você acha que o prefeito Francis ele pode se tornar mais político com o tempo? Já foi prefeito 2 vezes. Eu acredito que pode, porque, por exemplo,
como deputado. Ele teve uma experiência ímpar como deputado. Né? O deputado não é a mesma coisa que o chefe do executivo. Claro que não. O deputado ele lida com pares que têm o mesmo poder e no mesmo espaço, no mesmo território físico. É totalmente diferente de um gestor executivo, de um prefeito. Né? O senhor acha o Francis bem melhor? Com certeza. Francis sem precedentes. E eu diria, na história de Cáceres. Não há, até onde eu conheço, um gestor melhor do que Francis. O senhor estará com ele. O senhor estará com ele, então. Essa é a intenção. Se o prefeito Francis for eleito prefeito de Cáceres, e você, pelo terceiro mandato, e você é eleito vereador, ou se você não se eleger vereador, você aceitaria ser secretário do Francis? Não, eu não aceitaria ser secretário porque a mim só interessa o cargo de vereador. E, portanto, eu não vislumbro a hipótese de não ser eleito. Se você ganhar a eleição, ganhou. Certo. Tem vários vereadores, tem vários deputados que viram ministros, etc. Perfeito. O ministro Fávaro, senador do Mato Grosso, é ministro da Agricultura do Lula. Certo. O senhor, se for eleito vereador, daqui a um ano, você está num ano de mandato, o Francis convida você. Então, eu preciso você ser secretário de Educação. Você não aceita? A princípio, não. Hoje dia 3 de setembro de 2024, não aceito. E nem se você perder? Nem se perder. Entendi. Mas eu não ventilo, em hipótese nenhuma, essa situação. Mas você sabe que o partido tem que fazer o coeficiente eleitoral. Você pode ter muito voto e o partido não ter voto. Faz parte. Faz parte. Né? Mas tá bom, vamos dar um último intervalo e voltar pro nosso bate-bola jogo rápido. Seu Samuel, vamos lá pro nosso bate-bola jogo rápido. Seu Samuel, faça perguntas objetivas. Já assistiu meu programa inteiro? Já assisti. Você estava aqui no dia da Ivone, né? Tá. Esse candidato que agora apoia o Francis. Seu Samuel, de 0 a 10, só nota. Que nota dá para o presidente Bolsonaro? Eu dou nota 10. 10? Perfeito, então. 10 é muito, né? Tudo bem, eu vou baixar. A nota é sua, 10. Lula? Puxa vida, é tão difícil essas perguntas. Mas você é professor? Eu sei, mas veja bem. Inteira. Né? Fala Lula. Se não quiser responder, eu passo o Lula. O Lula, vamos ser legal com o Lula. Dou 5 para ele. 5. Michel Temer, um grande estadista. 9. Dilma Rousseff, 4. Mauro Mendes, 10. governador atual, 10. 10. Francis Mares, 10. 10. Eliane Liberato, 6. 6. Dr. Leonardo, 6. 6. Túlio Fontes, ex-prefeito, 4. 4. Você lembra do Ricardo Henry? Lembro. Quanto? 4. 4. Pedro Henry, ex-deputado? 4. 4. Ex-governador Pedro Tax? 6. 6. Silval Barbosa, ex-governador? 6 também. Blairo? 10. 10. Dante? 10. 10. Dante Martins de Oliveira, esse é o grande responsável, direto ou indiretamente, pela liberdade a qual nós temos hoje no exercício do voto. Certo. Candidato, eu sempre dou 2 opções, você escolhe uma. Tudo que eu falar Francis, você vai escolher o Francis, né? Certo. Então não vou falar Francis nenhuma. O senhor vota para prefeito, se tiver só esses 2 nomes, você vota Sérgio ou Eliane? Ixi, aí... Se não quiser responder, não responde. Mas acho que tem que se posicionar, é a minha opinião. Não, eu tenho que me posicionar, mas o que eu quero dizer com esse silêncio aqui é a dificuldade... Não, mas escolha um. De escolher um dos 2, eu escolho o Sérgio. Sérgio? Leonardo ou Eliane? Leonardo. Túlio ou Eliane? Puta merda, Eliane. Vicente Palmeira ou Francis? Francis. Certo, essa me ocorreu agora. Lula ou Dilma?
Daí não tem, aí não dá pra escolher um dos dois. Nem os dois? Nenhum. Já deu o que tinha que dar. O senhor vota para daqui 2 anos para presidente. Você vota Tarcísio de Freitas ou Bolsonaro? Tarcísio de Freitas. Tarcísio? Tarcísio ou Michele Bolsonaro? Tarcísio. Agora que tá em voga, tá acompanhando a eleição de São Paulo, senhor? Tenho acompanhado, não muito, mas... Tarcísio ou Pablo Marçal? Pablo Marçal. Pablo Marçal ou Bolsonaro? Ei, eu errei nessa questão aí. Você falou Tarcísio ou Pablo Marçal? É Tarcísio, pô. Tá, você falou Pablo Marçal. Não, na minha cabeça eu vi outro nome. Você fala Bolsonaro ou Pablo Marçal? Bolsonaro, pô. Lula ou Guilherme Boulos? Daí é outra situação impossível de escolher. Até porque eles nunca vão disputar, né? Não isso, também. mas é qualidade mesmo dos atores aí. Entendi. Candidato, para o povo conhecer você na intimidade, vamos ver se as meninas aqui vão saber a sua resposta também. Qual é o filme da sua vida? Tem 2. Fala um. Puxa vida, mas aí não pode falar os 2? Pode falar então os dois. Tá. E o Vento Levou, E Lagoa Azul. o candidato da passada, Danilo do Caramujo, falou Lagoa Azul. Nossa, tem que assistir esse filme. Que legal. O Um Lagoa livro- Azul antigo, não é o Lagoa Azul moderno. Não é o De Volta à Lagoa Azul. Não, esse não. Tem uma frase engraçada nas redes sociais, quando alguém quer se declarar pra alguém, ele fala: eu amo você igual a Rede Globo ama Lagoa Azul, que eu passava muito na sessão da tarde. Era por conta, assim, da idade, né? Também isso marcou minha vida, esse filme. Um livro, o senhor que já leu tantos livros, um livro. Um livro, vou dizer agora, um livro de top demais. Fala. A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault. Verdade e formas jurídicas. A Verdade E a forma e jurídica. as Formas Jurídicas. Uma música. Uma música? Poxa vida, cara. Wonderful. Wonderful. Quem canta? Louis Armstrong. Você mandou pra mim, né? Mandei. Vou colocar hoje na foto que eu vou postar. Wonder. Um medo. Um medo de não saber alguma coisa. Não saber. Um sonho. Um sonho. Continuar a dar vida à Estância Serrana. Serra do Mangaval. Como assim? Com Cacete. o Barraguinhas? Barraginhas? É isso? Por quê? Porque, veja bem, eu estou quase aprendendo a falar como você. Eu vou falar agora Barraguinhas. Barraginhas, né? É isso, aí você me corrige. Barraginhas. Veja bem, essa história, eu daria um podcast para depois da política muito interessante. Tá convidado. Porque eu valorizo nessa coisa das barraginhas aqui na Serra do Mangaval 2 ou mais situações. Eu vou falar só de 2. Uma, o povo que historicamente ocupou a província serrana, desde 1797, com a Sesmaria, Chapadão, Perdizes, Inhumas e outras, que ao passar dos séculos foram perdendo espaço na morraria, por um motivo ou por outro, foram vendendo suas terras e vieram alimentar os bolsões de pobreza em Cáceres, Poconé, na Várzea Grande, etc. Esse é um bate-bola. Tem que ser rápido, né? Então, e por isso eu defendo essa coisa aí. Essa é a primeira, e a segunda? Né? A segunda é tornar produtivo a serra. Né? Tornar produtiva a serra. E diminuir os incêndios florestais. Então é um monte de coisa numa coisa só. E é muito difícil para falar assim, de forma cortada, né? Sim, outra hora Você o senhor vai entende. falar disso, só disso. Só disso, Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Um ídolo, vivo ou morto? Um ídolo. Puxa vida, cara. Quem que é um ídolo? Eu acho que o Pelé, né? Pelé? Pelé. Agora, se você falar divindade, aí eu vou dizer Jesus. Não, ídolo. Pelé, certo. Certo. Candidato, 10 temas polêmicos ou 12 temas polêmicos, você falar se você é a favor ou contra. Só isso, pra gente entender o seu pensamento. Tá. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Eu sou contra. Contra. O
senhor é contra ou a favor o casamento homoafetivo civil? Sou a favor. A favor? Civil. Sim, como é hoje. É. A favor. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Contra. Contra. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Contra. O senhor é contra ou a favor a cota social? A favor. A favor. O senhor é contra ou a favor a cota racial? A favor. A favor. O senhor é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Essa é muito difícil para responder. Não quer Mas Não quiser responder, não tem problema. eu sou contra reduzir. Contra. Contra reduzir. É. Uma tese bem da esquerda essa. Por isso eu disse que é difícil, porque tudo depende do contexto. Tá, mas é contra. É. Em regra. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, seria a favor. Tá. O senhor Aqui é eu contra sou ou a contra. favor a pena de morte? Eu sou contra. Contra. No contexto de Brasil. O senhor é contra ou a favor a prisão perpétua? Isso aí acho que até já está regulado, né? Eu sou a favor. Não tem prisão perpétua no Brasil. Não, mas, por exemplo, tem internação Não. de um psicopata Mas, por tempo indeterminado. mas quem não é psicopata? Você é contra ou a favor? Legal, gostei dessa. Eu sou contra. Contra. Contra a prisão perpétua. Sim. Certo. O senhor é contra ou a favor taxar igrejas? Eu penso que a igreja tem que ser taxada. Eu sou a favor. Tem sim. O Vaticano é riquíssimo. O senhor é contra ou a favor ricos pagarem mensalidade de faculdade pública? Sou contra pelo significado da palavra pública. Eu sempre dou essa ideia, né? O Mauro Mendes, nosso governador, é milionário. Se a filha dele fizesse medicina no Unemate, ela devia pagar alguma coisa ou não? Não. Não, contra. É. Certo, contra. Certo, seu Samuel Laudelino. Eu gostei demais. Obrigado. Eu, quando vim fazer essa entrevista, eu vou revelar uma coisa aqui. Eu tava pensando que ia ser uma entrevista muito... Eu achei que o senhor era um intelectual, mas o senhor é um intelectual que fala a língua do povo. Gostei demais, parabéns. Está convidado a voltar quando acabar as eleições. Se o senhor voltar, se o senhor ganhar a eleição, está convidado a voltar como vereador eleito. Se o senhor não ganhar a eleição, eu te dou... Eu não falo isso para todo mundo, só quem me segue tá vendo... Eu não falo isso para todo mundo que eu vou falar agora. Eu acho que se você não ganhar essa eleição, você devia disputar a próxima. Na próxima eleição, provavelmente, eu vou disputar daqui a 4 anos. Seria uma honra ser vereador ao seu lado, que você é um cara muito preparado. Se você não ganhar, não desista. É a minha ideia para o senhor. O senhor é um cara muito preparado. Obrigado. E pensar, por exemplo, o presidente Lula perdeu 3 eleições antes de ganhar, né? Então, nem sempre de primeira que a gente ganha. Mas eu vou perguntar ao senhor o seguinte. O senhor, a gente comentava aqui nos bastidores, antes de dar o último recado, o senhor já participou de movimento estudantil? Já participei. Fala um pouquinho. Na minha formação em nível médio, aqui em Cáceres, eu fui o presidente da minha turma, e na escola aqui despertou esse interesse pelos movimentos estudantis, pela defesa dos interesses dos estudantes. Ali você já gostava de política, então? Já gostava. E aí na universidade eu tive a oportunidade de ser presidente do Centro Acadêmico de Química por 2 gestões. E assim, para mim foi uma coisa maravilhosa conduzir esses centros acadêmicos por 2 gestões. Tive a oportunidade, por exemplo, de conversar à época, de participar de uma audiência, né, com o ministro de Estado, Paulo Renato. Foi assim algo ímpar. Ministro Fernando Henrique, né? Fernando Henrique. E foi assim muito valioso para aquele jovem que estava ali aprendendo alguma coisa de política. O que o senhor tem para me dizer? O senhor estava me dizendo também nos bastidores aqui, no último intervalo que a gente deu, alinhar... O senhor falou de escola em tempo integral. O senhor também acha importante alinhar isso aos esportes? Perfeitamente. Eu penso assim que nós podemos estruturar a nossa rede de educação municipal pensando na integralidade e dar oportunidade para os estudantes à prática de esportes, o desporto como um todo, né? Então, atletismo, natação, judô, enfim, diversas possibilidades para o empoderamento continuado desses estudantes da rede municipal. Certo. Candidato, gostei demais. Vou abrir seu último recado para você dar seu último recado ao povo de Cáceres.
você fazer sua propaganda e falar sobre conscientização, sobre as pessoas aprenderem de política. Antes disso, vou dar meu último recado aqui, corta para mim a câmera, e aí vou falar sobre os nossos patrocinadores. Mandar um abraço para o Helder Félix, da loja de roupa feminina toda linda, para a Nathalie Nespoli, esposa do meu amigo Hamilton Lobo, da Infinite Story. Mandar um abraço para o Beto Produções, a Jane Carvalho, do Espaço Baby. Ao Hélios, meu parceiro, que faz as camisetas que você vê do Canelas Podcast, a minha camiseta amarela. Triagro Seguradora, do meu parceiro Wagner, meu parceiro Luquinhas. A Real Festa, distribuidora de bebida do meu parceiro Tiãozinho da Real Festa. Abraço para a Alessandra Castilho, do Hotel Porto Belo. O Flávio do Oriçoba, daqui a pouco, não sei se vamos hoje ou outro dia comer uma parmegiana deliciosa aí no Oriçoba, na Praça Barão. Ao professor Flávio, que dá aula de Química, Física e Biologia particular. A Gold Automóveis, do meu parceiro João Renato. A Tato Embalagem, da Carol e do Tato. Ao Lava Jato Top, ali da Praça Duque de Caxias. A Ivone e a Irene, da Casa São Paulo. Um abraço também para você. E também mandar um abraço aí pro Edinho da Espetaria Boi na Brasa. Um abraço para a equipe do Palácio das Tintas. A Daiane da Deli Beauty Center, melhor salão de Cáceres. E pro Alexander do Esquinão Auto Center. Obrigado pela entrevista, candidato. Boa sorte. Minha câmera lateral aberta para seu último recado para o povo de Cáceres. O que eu quero dizer nesse encerramento aqui desse podcast é que eu vejo e torço e desejo que os jovens, sobretudo os jovens cacerenses, possam se interessar pela política, vindo a saber o que é a direita, o que é a esquerda, o que é centro, e a partir dessas informações, formar a sua concepção de voto e exercer esse voto da melhor maneira possível, visando sempre a renovação. E no aspecto renovação, o que é mais importante, o que é mais primordial, é renovar os membros do Legislativo. Eu falo nesse momento não especificamente ao Legislativo Municipal de Cáceres, mas a todo o Legislativo. Legislativo do município, o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal. É necessário renovar. Por quê? Porque é a partir da troca, da substituição, que as ideias oxigenam. E, portanto, os jovens devem ser sempre o motor e a mola propulsora das transformações sociais. Porque é no jovem que reside, né, a maior vontade de fazer. E a gente não pode perder a esperança do voto, porque é esse voto que transforma, é esse voto que enriquece. Então, nesse sentido, sempre vamos dizer não à compra de votos, não à troca de votos, à troca de favores, pensando em votos. Que vocês, jovens, sobretudo os jovens cacerenses, possam exercer a cidadania pelo voto e pelo voto consciente. Então, nesse sentido, eu sou professor Samuel Laudelino, candidato a vereador, número 25.200. Vote para prefeito Francis, para vice-prefeito Dr. Vicente Palmiro, número 22. Obrigado. Tá certo. Um abraço, pessoal. Outra hora a gente volta. Parabéns, Samuel. Obrigado.